Oi, como é que você tá? Antes de mais nada, eu quero pedir desculpa pela qualidade do vídeo, né? Não sei se o vídeo vai ficar muito bom, se o áudio vai ficar muito bom, porque, como eu falei na comunidade, caiu árvores aqui perto de onde eu moro, né? Então eu tô sem luz há 3 dias e como saiu o episódio de domingo de Uzumaki, eu decidi fazer aqui da maneira que eu posso essa análise aqui, então peço desculpa pela qualidade, a edição do vídeo não vai ser uma edição tão, sabe, complexa, igual as que eu faço, não que eu faça uma edição muito, né, boa, mas eu decidi fazer esse vídeo aqui mesmo nessas qualidades para eu não deixar vocês sem vídeo essa semana. Então eu peço para vocês curtirem o vídeo, se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo para algum amigo seu que possa gostar de Uzumaki, dessa análise e outros vídeos que eu trago aqui no canal. Mas se vocês já fizeram tudo isso, eu digo para vocês sentarem, porque agora a gente vai fazer a análise do episódio 3 de Uzumaki, então vamos lá. Bom, depois do episódio 2, a minha expectativa caiu muito com relação ao Uzumaki, né? Depois saíram algumas notícias falando do que aconteceu para a qualidade cair tão drasticamente de Uzumaki. Muitas pessoas falam que é porque mudou de estúdio, estava focado em um estúdio de animação, aí depois foi para outra. O próprio produtor executivo do anime, ele veio no Twitter falar o que tinha acontecido, só que depois ele acabou excluindo todos os tweets que ele fez com relação a isso. Mas o que deu a entender é que ele não apontou culpados, mas ele falou de maneira geral que eles foram enganados. Eles não falaram por quem, eles até falaram que eles tinham a opção de adiar os próximos episódios para conseguir dar um polimento, cuidar melhor da produção do mangá, do anime, só que eles acharam que eles já tinham estendido demais o lançamento do anime, e como o primeiro episódio já tinha sido lançado, eles decidiram lançar do mesmo jeito, saca? Enquanto geralmente em animes eles têm de 1 a 2 diretores de animação, nesse dizem que teve até 15 diretores diferentes. Então vocês imaginam a baderna, quão conturbada deve ter sido a produção desses episódios do Uzumaki. Mas bom, vamos começar com a análise e como eu falei no início do vídeo, depois do segundo episódio a minha expectativa já tinha caído demais por causa, né, de toda a animação cagada, o senso de perspectiva, assim, de enquadramento dos personagens estava muito zoado, muito cagada, virou vários memes aí na internet por conta disso, saca? Então a minha expectativa estava mais baixa possível. Aí nós vamos pro episódio 3, que eu tinha comentado no episódio 2 que eles iam começar a história das grávidas, e pelo que eu vi, eu não esperava tantas coisas assim, eu até imaginava que ia ser bem assim precária a animação, só que não, a animação desse terceiro episódio foi até mesmo mediana, saca? Ela não foi boa nem ruim, ela só foi aceitável. E vamos lá, eu falei em vários episódios que a parte das grávidas era que eu tava mais curioso pra ver, porque é uma das partes que eu acho mais macabra de todo o mangá. E bom, como que eu posso explicar? Eles não conseguiram transmitir todo o sentimento por basicamente 2 motivos. O motivo número 1 é que eles tiveram uma brilhante ideia de concluir vários arcos que eles deixaram para trás. E no arco do hospital, eles tiveram a brilhante ideia de fazer a Kirie estar no mesmo hospital que a mãe do Souichi. Então fica intercalando entre a história da mãe do Souichi e a história das grávidas com a Kirie. E o outro problema que eu acho que deu também muito, diminuiu um pouco o peso de tudo que está acontecendo, é o Souichi tá no hospital com a Kirie em muitos momentos. O momento que ela percebe que os bebês começam a falar, mesmo tendo poucos minutos de vida basicamente, ela tá com o Souichi quando eles escutam eles falando sobre estar de volta no útero, na barriga da mãe deles. Ele tá com ela quando ela vai encontrar aquele médico bizarro que colocou o filho da prima da Kirie dentro dela. E no mangá é um pouco mais tenso, porque a Kirie, ela tá debilitada, porque ela tá com as pernas zoadas. Ela tá sozinha naquele lugar, ela não tem como se defender, ela é uma garota totalmente indefesa, como um bando de grávidas sádicas. Beleza, quando as grávidas vão atacar ela e ela encontra as grávidas, de fato ela tá sozinha. Só que mesmo assim, o peso da cena um pouco diminui, sabe? Porque a gente percebe que qualquer coisa que acontecesse, a Kirie podia pedir ajuda ali e dava certo. No mangá não é assim, o sentimento que a Kirie tá completamente sozinha é 100%,
incrível. Tanto que depois, quando esses incidentes grávidas passam, ela vai comentar com os pacientes ali, com os médicos, obviamente ninguém acredita nela. Só que o Soul It acredita. Então fica muito assim estranho, sabe? Eu digo que não foi uma adaptação tão boa assim, mas ela foi, como eu disse no início do vídeo, aceitável. O problema desse episódio também é que, como eu falei, eles tentaram meio que, como eu posso dizer assim, concluir vários arcos que eles deixaram para trás. Como eu falei, eles concluíram o arco da mãe do Soul It, nessa daí nós finalmente temos a morte dela, mas nós também temos o retorno daquele garoto que morreu no acidente por causa da Kiri, aquele garoto que gostava de fazer várias brincadeiras para chamar a atenção dela. A gente também concluiu esse arco aqui nesse episódio, sabe? O que eu acho que é uma coisa extremamente burra, porque o episódio termina dessa maneira e eu acredito que, assim, eu já li o Uzumaki mais de 3 vezes, sabe? Tanto quando eu era criança, a primeira vez que eu vi, como agora para fazer os vídeos aqui pro canal e até para fazer as análises eu tô relendo o mangá. E uma coisa que acontece no mangá é que tem a tragédia desse garoto, né? Tem lá o jeito que ele morre, toda a parada, e depois já tem a conclusão, sabe? E eu acredito que se você não conhece o mangá, se você nunca leu o Uzumaki, quando tem a conclusão desse arco agora, que o garoto volta com aquela mola presa na barriga e ele começa a perseguir a Kiri, se você não assistir, se você não leu o mangá, você vai talvez até nem lembrar ou fazer a conexão de que é o mesmo garoto. Você vai achar que é só um garoto extremamente bizarro com uma mola de carro na barriga, sabe? Então eu me pergunto por que eles fizeram isso para início de conversa. Esse episódio ele tem várias ideias idiotas assim, que eles pegam uma ideia do mangá e colocam de maneira totalmente burra. Porque, por exemplo, a história do olho do furacão, ela é adaptada aqui. A história das casas, que tem uma espécie de lenda urbana sobre o monstro ali, também é adaptada aqui. A história do forno, a lenha que o pai da Kiri trabalha, também é adaptada aqui. Só que o jeito que eles adaptam é tão abrupto que não dá nem pra você sentir o quão bizarro, medonho é aquilo. Pra você ter uma ideia, a parte do Soul It, né, que ele vai e descobre que o pai da Kiri tá pegando o lago, a argila do lago Libélula, não é dito aqui. A gente vê uma cena assim dele entrando naquele lago, mas do jeito que aparece você nem faz a conexão que é o mesmo lago que as cinzas das pessoas caem. Não dá pra saber que é aquele lago em específico, porque tem uma cena totalmente isolada dele pegando água naquele lago. O Soul It, ele vai de livre e espontânea vontade lá pra casa da Kiri pra almoçar, sendo que no mangá ele tá completamente assim, tocado em casa, ele não sai pra nada. A Syria tem que basicamente levar ele agarrado pra casa dela almoçar. E tanto que a cena, quando ele descobre que tem aquelas espirais na argila, nem é tão impactante. Ele fica assim assustado sim, mas meio que deixa pra lá. Nesse episódio a gente teve algumas pinceladas assim do pai dela vendo que aconteceu alguma coisa no forno, só que a gente não vê o que tem dentro do forno. Porque basicamente o Soul It chega lá, pega um bloco, joga ali, quebra e tudo explode, saca? E depois nós temos a história das casas mais velhas ali daquela região. No mangá tem toda uma lore do porquê aquelas casas estão ali. Você até pergunta, pô mano, por que casas tão zoadas estão ali no meio da cidade? No mangá tem toda uma lore pra isso. O próprio medo do irmão da Kiri de um possível monstro que tem ali é justificado no mangá. No mangá tem uma explicação pra isso. No anime só parece que ele é um garoto completamente paranoico porque está numa casa antiga, sabe? No mangá fala que ó, perto dessas casas, sempre que tinha um cachorro, o cachorro desaparecia e ficava uma poça de sangue em volta. Então tinha uma justificativa pra toda essa lenda urbana tá rondando essas casas amaldiçoadas, essas casas antigas, melhor dizendo. No mangá não, ele escuta um barulhinho, deve ser um monstro, deve ser um monstro. Parece que é só uma pira de criança por causa da casa, sabe? No mangá não, no mangá tem toda uma lore pra isso tá acontecendo. A própria parada de ter uma senhora lá que tem uma doença extremamente rara junto com um filho que cresce espinhos do corpo, no mangá, não, no anime não é tão desenvolvida. Aquele garoto, ele só vai lá, o vizinho, né, ele fala que a família, se eles escutarem os barulhos, os gemidos, é por causa da vizinha, que ela tem essa doença. E na outra cena já aparece ela falando que o filho dela morreu, sabe? Então deixa tudo bem assim triste, sabe, de você ver, porque parece que o anime ele teve que rushar tantos episódios assim que eles tentaram resumir o mínimo possível. Eles aparentemente eles não queriam deixar nenhum episódio de lado, eles queriam seguir 100% do mangá, só que eles não tinham tempo nem
tá, sabe, episódios pra isso. Então eles pincelaram, tipo assim, parece que em 5 minutos eles resumiram uma história de, sei lá, umas 20, 30 páginas. Então você imagina o quão, sabe, apressado foi essa história, principalmente desse arco das casas abandonadas, das casas antigas. E aí vem o episódio que mais me deixou puto, saca? Porque é o episódio do Olho do Furacão. O Olho do Furacão, ele não tem uma lógica pra acontecer, sabe? Só que tudo começa quando a Kira, ela olha pro Olho do Furacão. E aí, qual o problema? Depois que ela olha pro Olho do Furacão, o furacão fica meio que obcecado nela, querendo e chamando ela. No filme, no anime, isso acontece também. Ela consegue escutar o Olho do Furacão chamando ela. Só que qual o problema disso? No mangá, a Kira tá tendo que levar comida pro Souichi porque ele não tá saindo de casa, ele não tá se alimentando direito. Então ela tá indo até a casa dele levar a comida. No anime, como eu falei, o Souichi ele tá presente em muitas das ocasiões que a Kira tá envolvida nessas paradas da espiral. E no episódio do Olho do Furacão não seria diferente. Por quê? Porque a Kira, ela basicamente tá na casa dela de boas. Ela tá de boas na casa dela. E o Souichi vai até lá pra tirar ela de casa. Porque ele sabe que o Olho do Furacão tá obcecado por ela. Então ele tira ela da casa dela pra casa dela não ser destruída, sabe? Sendo que no mangá é totalmente diferente. Nessa ida dela até a casa do Souichi, o Souichi encontra com ela porque ele escuta também o Olho do Furacão chamando ela. Então ele fala que ela até é inconsequente de ter saído da casa dela nessa situação. Aí no anime vai e faz o Souichi tirar ela de casa, sendo que toda a merda do mangá, do anime, acontece porque o Souichi tirou ela da casa dela. Dava a impressão que se eles ficassem na casa dela, isso não teria acontecido. Beleza, o Souichi até fala que se eu não tirasse você da sua casa seria levada. Qual a garantia de que isso aconteceria, sabe? Parece que ela estava muito mais segura dentro da casa dela do que qualquer outra coisa. E o episódio termina com a finalização daquele garoto que foi atropelado pelo carro, provando o amor dele pela Kira. No mangá tem todo um arco dramático por causa dessa história, porque o cara ele gostava tanto da Kira, queria chamar a atenção dela de alguma maneira, e ele morreu por causa desse amor até um pouco bizarro dele pela Kira, sabe? E a Kira, ela passa o episódio inteiro se culpando por causa disso, falando que se ela tivesse pelo menos, sei lá, tentado impedir de alguma maneira, talvez o garoto ainda estivesse vivo, sendo que o Souichi fala, mano, a culpa não foi tua, foi uma fatalidade, foi uma infelicidade que aconteceu, foi um acidente, você não causou isso. No anime isso ficou tão cortado que eu, como já falei, eu li várias vezes o Uzumaki. Eu consigo fazer a conexão. Beleza, no episódio 2 aconteceu isso com esse garoto, ele morreu atropelado. Tá. No episódio 3, eles concluem isso. Só que o jeito que eles concluem é tão rápido que eu imagino que quem não lê o mangá nem vai associar que é a mesma pessoa. Porque tem toda a parte lá daquele monstro que ele sai da casa da Kira, né? Aquele monstro de espinhos que aparece no mangá, ele tá aqui também no anime. Só que depois que eles fecham esse arco que aquele monstro acaba morrendo, o garoto aparece. E, nossa, nem dá pra fazer associação de que é a mesma pessoa. Porque, primeiro, a gente só viu ele sofrendo acidente de carro. A gente não viu o enterro dele, o funeral dele. A gente nem sabe que fim que levou aquela história, basicamente, no segundo episódio. E aqui ele já volta totalmente costurado, totalmente com o corpo já decrépito, sabe? E com ele pulando com aquela mola na barriga. E depois ele simplesmente morre, sabe? E parece que a cena foi dirigida de uma maneira tão porca que às vezes nem, se você parar e você olhar, nem dá a impressão de que é aquele garoto, sabe? Se fosse uma continuação direta, se acontecesse essa finalização no episódio 2 mesmo, eu acho que já seria um pouco menos pior, porque aí daria pra fazer a conexão. É aquele garoto de lá. No episódio 3 eu me pergunto se alguém que não leu o mangá de fato percebeu que é aquele garoto daquela história. Porque se, digamos assim, até eu parei vindo pra falar, mano, eles estão adaptando agora essa história, sabe? Eu imagino que quem não conhece a história de Uzumaki tá só conhecendo pelo anime mesmo. Eu acredito que quem só tá assistindo o anime, não conheceu o mangá, não leu a história do mangá, pode pensar que foi só mais um evento bizarro, igual foi desse monstro aí. Então, cara, eu não sei. Esse episódio, esse foi literalmente os últimos minutos, foi essa aparição desse garoto com ele morrendo depois que a mola sai do tórax dele. Então, de fato, foi bem decepcionante.
Agora estão falando que o episódio 4 vai ser dirigido pelo mesmo cara que dirigiu o capítulo 1. E foi até uma coisa que eu falei no capítulo 2 do anime, né? Que eu fiz análise aqui, que geralmente isso acontece, sabe? Geralmente o cara que produziu, dirigiu o primeiro capítulo, ele volta pro primeiro. O primeiro e o último capítulo dos animes são geralmente os mais bem produzidos para causar essa boa impressão e a última boa impressão, sabe? Eu até achei que isso poderia acontecer e pelo que falam de fato, pelo que estão falando de fato, é o que vai acontecer. O cara que dirigiu o primeiro episódio, que é de longe um dos melhores até agora, ele vai voltar pro último, sabe? E eu me pergunto por que esse cara não dirigiu todo, sabe? O primeiro ele conseguiu passar toda aquela sensação, aquela atmosfera do Uzumaki, sabe? Eu até falei que no primeiro capítulo deu pra ver o quão surtado é o pai do Souichi, saca? No anime a gente viu o quão doentinho aquele cara é. A gente já sabe que ele era maluco no mangá, só que no anime ele conseguiu passar bem essa loucura, essa insanidade dele. Então, sei lá, cara, eu sei que, como eu falei, depois do segundo episódio eu não poderia esperar nada pior. Como eu falei, teve alguns berrinhos aqui de proporção e tal, essas paradas. Teve alguns momentos que eles usaram 3D para animar as cenas, o que eu não acho que seja o problema, sabe? Mas sei lá, cara, eu acho que depois que deu toda a merda do episódio 2, tanto a perspectiva a minha e a de vocês pode ter caído tanto que se teve algum problema de fato, eu acho que a gente só falou, mano, deixa pra lá essa merda, sabe? Não tá valendo mais tanta pena se preocupar com isso agora. Mas diz aí o que vocês acharam do episódio 2. Eu peço desculpa de novo pela qualidade aqui do vídeo, né, por toda essa situação, mas, né, tô sem luz em casa, parceiro, então é o que deu pra fazer agora. Mas eu digo que se você quiser que eu continue trazendo a análise dos episódios de Uzumaki, eu digo pra você curtir o vídeo, se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo pra alguém que possa gostar da história de Uzumaki, desse mangá ou desse canal. Mas então é isso, agradeço bastante a audiência de vocês e até mais.